Voltando com o futebol 360, 1 para o Atlético Paranaense, 0 para o Palmeiras. O Furacão saiu na frente na disputa por uma vaga na decisão da Conmebol Libertadores. Vamos ouvir os treinadores, né? Aliás, não o Filipão, que foi expulso. Do lado do Atlético Paranaense, a gente vai ouvir o Paulo Turra. Vamos nessa. Apanhamos uma equipa experiente e com um treinador também muito experiente que sabe muito bem como joga, sabe muito bem como armadilha as suas equipas, mas neste tipo de jogos a eficácia é determinante. Portanto, eu não sei se estás de acordo comigo, mas a primeira e grande oportunidade de jogo é nossa. Nós sabíamos que ia ser difícil. É verdade que o nosso adversário, em determinados momentos da primeira parte, empurrou-nos mais para trás, mas nós tivemos duas oportunidades que podíamos ter feito golo. E as duas, uma nos pés do Lopes, que estava sozinho, isolado, um bocadinho de mais calma, e seguramente na próxima ele vai ter mais calma, dar 2 toques para não ser precipitado na finalização. Um jogo muito encaixado, um jogo difícil. E depois na segunda parte entramos melhor no jogo, na primeira parte, na segunda, depois do nosso adversário ficar com menos um jogador, fizemos 5 finalizações, podíamos ter dado o nosso golo. Tivemos 5 cantos, mais 2 livres laterais, mas o nosso adversário defendeu-se bem. É uma das suas características, uma equipa que se defende muito bem, com muita verticalidade no jogo e hoje perdemos. A gente foi muito feliz na estratégia que foi montada, os jogadores cumpriram muito a risca, o que foi treinado, o que foi conversado e o que foi realizado durante toda a semana. A gente bloqueou também e quando a gente teve a oportunidade de chegar na frente, a gente também chegou. E isso é um mérito muito dos jogadores, né? Pois é, olha só, na história da Conmebol Libertadores, né, ontem a invencibilidade do Palmeiras caiu, né? O Palmeiras era a maior invencibilidade, a maior sequência invicta e com muitas vitórias nessa sequência, é bom lembrar. Eu sempre gosto de frisar, porque às vezes tem invencibilidade que você tem mais empate do que vitória. Tem mais que o dobro. Né? 14 vitórias e 6 empates entre abril de 2019 e agosto de 2022. Agora, o Flamengo está em segundo lugar, o Flamengo pode dar sequência, pode chegar de repente, se for a final e não perder para ninguém, pode fechar já com 16, né? Já pode ampliar aí. O Atlético Mineiro 12, o River Plate 12, vê o que eu falo dos empates, ó, o River, ó, 4 vitórias, 8 empates, né? Boca Juniors e o Vasco ali de 98 a maio de 2001, tá? Caiu a invencibilidade do Palmeiras e claro que a gente vai entrar também nos méritos do Atlético Paranaense, tem muito mérito, o Filipão ontem realmente foi bem demais. Daqui a pouco quero falar especificamente desse cara aí, o Flaco Lopes, porque a gente viu um trecho aí do Abel onde ele fala do Flaco Lopes, mas ele falou mais umas 3 ou 4 vezes do Flaco Lopes, né? Então ficou muito claro na coletiva que com delicadeza, mas um belo puxão de orelha no Flaco Lopes. Daqui a pouco a gente fala dele. Agora, me preocupa, prof, é o seguinte, é como o Palmeiras vem jogando, tá? O jogo contra o Fluminense, o jogo contra o Flamengo, o jogo contra o Atlético Mineiro, o Palmeiras ainda teve expulsão, no primeiro jogo foi resgatar o 2-0, né? Tem uma luta ali, mas contra o Flamengo, contra o Fluminense e principalmente ontem, num jogo de Libertadores da América, essa queda de rendimento do Palmeiras é preocupante. E ontem, para mim, fazia tempo que eu não vi o Palmeiras jogar tão mal. A qualidade vem caindo, né, William? Pela primeira vez o Palmeiras vai ter que reagir contra um adversário que não é o São Paulo. Porque das outras vezes era sempre contra o São Paulo. Na final do Paulista, na Copa do Brasil, a gente sabe o que aconteceu. Ontem apareceram alguns problemas, né? Primeiro, essa questão do elenco curto. A gente não achava o elenco tão curto, ou não se falava tanto disso, embora a gente falasse sempre en passant. A gente fala, mas era muito en passant. Porque estava ganhando, porque estava tudo bem. E é que faltou gente fundamental. Faltou o Danilo, que eu já falei na questão da cobertura da defesa. Não tem substituto à altura, o menino não foi bem. Machuca o Veiga. O Abel falou muito do Flaco, a gente vai voltar nesse assunto, mas se o Flaco está lá é porque alguém escalou o Flaco, mexendo na do Rony. Alguém contratou o Flaco, né? Mas além de contratar, ontem foi uma opção do Abel. Foi. Né? E ele mexe no que dava certo no time clássico do Palmeiras, é o Rony fazendo aquela função de centroavante. Então, uma série de coisas que ontem ficaram à mostra. Eu acho que no frigir dos ovos não ficou caro esse 1-0. Até porque o Atlético também não foi tão incisivo
ao longo da partida. Teve mais controle do jogo, mas você vê, o chute a gol, Optou, aí é aquela coisa filipônica, né? Optou por tentar o resultado no primeiro tempo, conseguiu esse resultado, ao contrário do Abel, consegue esse resultado pelas opções do Filipão, que dão certo. Esse menino Vitor Roque, ele está pronto, né? Ele está pronto não só para jogar, mas é candidato a um dos grandes jogadores da Libertadores, pelo que vem fazendo. Sim. Então, todas essas coisas juntas, o Palmeiras não deixava de fazer gol em Libertadores em 2 jogos seguidos, foi o segundo seguido, sem fazer gol, desde 2013. Então, foi mais uma marca que caiu e agora tem que repensar para o jogo de volta, juntar os cacos. Então, repensar para o jogo de volta é interessante, porque não vai ter o Danilo de novo. Aí é ponto pacífico. Talvez não tenha o Rafael Veiga, do jeito que saiu ontem o Rafael Veiga, é muito dúvida. Né? Muita gente ontem já cravando que ele nem joga, acho precipitado, calma, tem uma semana, mas é uma possibilidade, volta o Scarpa. O lado bom é que volta o Scarpa. Eu voltaria ao Rony, não no lugar dele, porque aquele lugar não é originalmente o lugar dele. Mas eu voltaria com o Rony na função ali do falso 9 e pensaria... Colocaria quem? O Wesley? Porque você colocar o Scarpa no lugar do Rafael Veiga. É que o Wesley não está bem, né? Também não está. Se quiser jogar com o Wesley, eu acho que uma opção mais segura de cara é o Tabata. Pode ser. Né? Embora o Tabata não seja o Scarpa, já vamos falar isso aqui logo de cara, porque claro. O Scarpa está virando candidato, o Tabata está virando candidato a Scarpa, até porque o Scarpa vai embora mesmo, né? Não é só essa questão da suspensão. Mas o Tabata até entrou bem ontem, não... Entrou bem, mas eu acho muito pesado você achar que o Tabata vai entrar fazendo tudo que o Scarpa vem fazendo. Não, esquece isso. O que o Scarpa vem fazendo é muito. Não dá. Então, acho que o Palmeiras tem 2 desafios. Um, juntar os cacos para a volta, que a prioridade, como disse o Gustavo Gomes, que foi mal, assim que o jogo acabou, ele fala, o que precisa fazer? Ganhar, fazer os 2 gols. Então, essa é a prioridade para agora. Agora, para o futuro, tem que repensar algumas coisas. Ô, Breiler, nada deu certo ontem para o Palmeiras. Vamos lá. A defesa, que é de uma solidez assim, tomou um gol, mas um gol só, William, mas falhou demais. O Gustavo Gomes teve falhas assim que eu não estou acostumado a ver. Isso é um ponto. Já a gente tem, inclusive, números da defesa do Palmeiras. A bola parada não funcionou. Os escanteios não funcionaram como normalmente funcionam, né? Não sei se porque não era o Scarpa cobrando. Sem dúvida. Mas tinha o Rafael Veiga em algum momento também ali para cobrança e também não deu muito certo. Talvez a opção com o Flaco Lopes a gente pode questionar. O Palmeiras não criou oportunidades claras, tirando a do Flaco Lopes, não teve grandes oportunidades. E o Atlético Paranaense possivelmente fez seu melhor jogo de mata-mata. Se você contar Copa do Brasil e Libertadores, talvez tenha sido a melhor partida do Atlético Paranaense em mata-mata esse ano. Então, até por tudo isso, o conjunto da obra, não vejo o saldo como desastroso para o Palmeiras. Foi uma atuação abaixo, de fato, mas ainda assim não tão ruim a ponto de ter comprometido a classificação. O Palmeiras está muito vivo. Embora tenha sido um jogo abaixo, o Palmeiras teve muito mais posse de bola, uma construção um pouco mais direta, sem muito trabalho, muita elaboração no meio-campo, e aí sentiu falta de um Veiga inspirado. Mesmo quando esteve em campo, o Veiga não estava bem. O Dudu tentou, mas com pouca inspiração. O Rony também acaba aparecendo pouco, já que está mais acostumado a atuar com referência, com liberdade lá na frente. Então, eu não vi um Palmeiras taticamente tão mal. A questão é, esse Palmeiras não tem sido tão seguro como a gente se acostumou a ver, e não é desse jogo. Mesmo quando jogou o Danilo, o Palmeiras estava dando muitas finalizações a seus adversários. Contra o Fluminense foi assim. Até no clássico contra o Corinthians, que vence por 1-0 fora de casa, o Corinthians teve volume, teve chance de empatar e até de virar. Bom lembrar, tem o Corinthians nessa sequência, não foi tão bem também. Então, ganhou o jogo, mas um não foi Palmeiras que tem oscilado onde sempre foi o seu forte, que é na defesa. E o Gustavo Gomes, por exemplo, a atuação abaixo se deve ao fato de estar mais exposto, porque o sistema defensivo como um todo não funcionou. O Gabriel Menino, por exemplo, para mim não foi mal. Teve iniciativa, tentou bater de longa distância, tentou um passe... Mal não foi, mas não foi um Danilo, né? Mas aí é que o Danilo também não vem fazendo a diferença. O Danilo também tem jogado mais exposto. Mas se você escolher um dos dois, você vai escolher o Danilo, né? É claro, é o titular, está mais acostumado. Mas o Zé Rafael, para mim, fez um jogo muito abaixo. Abaixo até que o do Menino, e ele sai. O Abel opta por tirar o Zé Rafael e não o Gabriel Menino.
Então eu vejo que não é nem tanto pelas mexidas. Esse Palmeiras já vinha demonstrando algumas fragilidades que ficaram evidentes num jogo maior. Então o Abel precisa retomar ali a consistência defensiva. É claro que o Palmeiras precisa sair para o jogo na volta, precisa buscar o resultado, correr atrás da desvantagem, mas é fundamental que retome aquela consistência para não sofrer contra-ataque, como sofreu no jogo do Campeonato Brasileiro com o Atlético Paranaense. O Saraiva, pelo que falaram aqui o Breiler e o Zelt, eles não falaram exatamente isso, mas é o resumo da ópera. Ficou barato, de certa forma, para o Palmeiras? Não foi catastrófico, né? Poderia ter sido um 2-0, mas não seria nenhum. O Atlético também não teve um super volume ofensivo. O Atlético teve controle do jogo a maior parte do tempo, né? Não chutou muito a gol. Inclusive também. com 10 homens. Inclusive com 10. Vamos chegar nisso jogo. também. Vamos chegar nisso também. Ainda hoje a gente vai falar disso, tem essa história. Mas teve um controle. Teve aquele lance do Gustavo Gomes, quase saiu gol contra e tal. O professor falou, meio que o torcedor do Palmeiras sai assim, meio que tem que agradecer. Ficou barato ter perdido de 1-0 ontem para o Palmeiras, ô Saraiva? Bom dia para você. Bom dia, William, Breiler, professor. Bom dia, fã de esporte. Eu acho que se a gente analisar, pelo menos na minha visão, né, o jogo como um todo, sim. Um jogo fora de casa, com a arena lotada, com o Atlético realmente com uma entrega, com uma vontade, com uma força assim, impressionantes, né? Agora, o Palmeiras também teve oportunidade, né? Na coletiva o Abel cita, né, aquele primeiro lance, eu acho que inclusive assim, o Palmeiras começa melhor o jogo. O Dudu ele fica muito bem ali posicionado entre as linhas do meio-campo e a defesa do Atlético. A gente está vendo os melhores momentos de novo. Olha onde é que o Dudu recebe a bola, ele toca para o Flaco. O Flaco, o que eu acho dele aqui? Ninguém está aqui para fazer críticas completamente pesadas e tal, mas eu acho que ele é um jogador que tem muito a evoluir tecnicamente. Eu acho que o gesto técnico dele é errado. Você vê o posicionamento do corpo dele ali, depois, um pouco mais à frente, tem uma cabeçada dele. E parece que, tecnicamente, ele tem muito a evoluir. E travou ali o Saraiva. Esse lance aí do Gustavo Gomes quase saiu gol contra. Daqui a pouco a gente retoma o contato com o Saraiva para ele concluir o raciocínio e participar do programa com a gente, né? Ele estava falando do Flaco. O lance ali do Flaco lá. Do gesto técnico. Eu até acho que ele fez o certo, porque o certo ali, em futebol, quanto mais você surpreender, melhor. Então, se você pegar de primeira, você mata o goleiro. Ele fez o certo, mas talvez justo por isso que o Saraiva falou, ele não seja o cara certo para esse tipo de lance. Ele bancou um tipo de lance que eu acho que ele não, sabe? O raciocínio não foi errado. A execução foi ruim. Talvez se ele fizesse o mais simples. Faltou colocar o efeito na bola. Então, mas se a bola sai com efeito... Precisa saber um pouquinho mais. Talvez ele não tenha essa... Então, porque é o seguinte, na coletiva, gente, os assuntos vão caminhando aqui, tem muita coisa pra gente falar, a gente vai trocando aqui. Qualquer coisa a gente volta se perder o fio da meada. Na coletiva, o Abel destacou o lance do Flaco Lopes umas 4 vezes. Foi. Muito. Uma de maneira genérica, a outra citando o nome. Isso. Ele voltava. Não? Ele voltava. Ele era perguntado sobre alguma coisa, ele falava do lance. Ficou clara a insatisfação. Teve um holofote em cima do Flaco Lopes. Ficou clara a insatisfação do Abel com o Flaco Lopes. Ficou claro assim para vocês que ouvindo o Abel meio que jogou essa carga em cima do Flaco Lopes, porque se faz aquele gol no começo, a história do jogo era outra. Então, eu fiz a crítica ao fato dele ter escalado, né? Agora eu faço uma crítica ainda maior pelo fato dele ter demorado com o Flaco Lopes. Porque se ele não estava satisfeito, e na coletiva só faltou mesmo ele falar se arrependimento matasse. Não foi impressão minha, né? Acho que é mais ou menos isso. Então, né? Mas por que demorou tanto também para mexer no Flaco Lopes? Porque não foi só a questão do gol. Quando ele ajusta o Rony, vem com o Wesley, né? Eu acho que ele devia ter feito isso um pouquinho antes na partida. Talvez já no intervalo. Também tem o quinhão dele nessa história. Porque, professor, no primeiro tempo, o Flaco Lopes já não foi bem. E não é só o gol. Para quem não viu o jogo, para quem não acompanhou a partida e está vendo só os melhores momentos, está vendo ali o gol que ele perdeu. E a cabeçada. Aqui foi no começo, né? E a cabeçada. Só que assim, deu passe errado, tomou decisão errada, né? A participação dele no jogo foi uma participação que nota
4? 4. E não pode reclamar daquela história que estava morrendo de fome lá. Não. Ele foi acionado. Porque o meu Foi medo acionado. era esse. Que ele morresse de fome. Exatamente. Falava, não, ele fez um gol. Mas como é que ele fez o gol com o Scarpa, deixando ele em condições muito parecidas com essa, embora mais de frente, uma conclusão mais fácil. Então não pode nem dar essa desculpa de centroavante hoje em dia, que todo centroavante que não joga nada hoje em dia fala que está morrendo de fome, né? Mas também não vai atrás de um prato de comida. Então nem disso ele pode falar. Foi uma atuação infeliz, mas eu acho que o Abel tinha que repartir um pouquinho essa culpa. Primeiro por escalar, segundo por demorar a mexer. A culpa é mais do Flaco ou mais do Abel nesse lance? Nesse lance... Nessa situação? Não, nesse lance específico, a responsabilidade é do centroavante. O Flaco Lopes foi escalado para isso. Quando eu falo no lance, óbvio, no lance da jogada, a culpa é do Flaco Lopes. Uma opção errada dele. Mas eu estou falando, na participação do Flaco Lopes no jogo, na demora em mudar e tal. A culpa é maior do Flaco Lopes, como o Abel estava falando muito dele na coletiva, ou a culpa maior é do Abel, que demorou para mexer no Flaco Lopes, já estava mal no primeiro tempo, podia já ter mudado a coisa na volta para o segundo tempo. Eu vejo uma responsabilidade maior do jogador, porque ele entra exatamente para isso. Na pré-eleição, o Abel falou, a gente vai ter uma chance, a gente precisa aproveitar, precisa ser efetivo fora de casa. Tem essa chance, o centroavante desperdiça, depois tem outra de cabeça, não consegue levar vantagem contra o Thiago Heleno. Então ele estava lá para cumprir esse papel e não foi feliz. Mas, por causa da atuação abaixo, não vejo que é justo também queimar o Flaco Lopes. Mas você deu 45 minutos para o cara. O cara fez o primeiro tempo, nota 4. Então, mudou. Mas vamos... O Abel... Por que você vai insistir? Insistir, não está bem, não está legal, não tá O Abel faz a crítica na coletiva, o Flaco Lopes deveria ter aproveitado, mas se ele saca o cara no primeiro tempo, ali ia ficar, puxa, mas aí tá queimando o cara. Acho que o Abel teve esse cuidado e até para tentar uma situação, insistir na situação que ele imaginou no princípio do jogo. Acionar o centroavante, ter bola aérea, ter essa presença de área. E a gente precisa lembrar que o Palmeiras adota uma filosofia de contratar jogadores promissores, pensando no médio e longo prazo. Isso também tem suas desvantagens. Do lado do Atlético Paranaense, chega o Fernandinho, chega o Alex Santana, são caras prontos para jogar, que dão conta de jogo desse tamanho. Flaco Lopes, Atuesta, o Tabata, estão sendo pensados lá na frente e, por necessidade, entraram em campo. Até o Navarro, que o Navarro parece que já perdeu aquele bonde do lá pra frente. Mas até o então, Navarro... Aliás, vou falar uma coisa pra vocês, hein? Quando... Gente, olha, o torcedor do Palmeiras falava umas coisas, falava, não, o time de vocês é bom e tal. E o time realmente é muito bom do Palmeiras. O time do Palmeiras não é muito bom, não. É ótimo, é ótimo. O time. É isso que eu tô falando. Obrigado, professor. O time inteiro. O time do Palmeiras é ótimo. Ninguém tá mudando aqui, porque perdeu ontem, nada presta. Não, o time do Palmeiras é ótimo. Tem uma questão que a gente fala de elenco, que a gente sempre falou aqui, que o elenco do Atlético é melhor e que o elenco do Flamengo é melhor. Mas time por time, o Palmeiras está ali pau a pau com eles no time, nos 11. Aí ontem, no segundo tempo, falo, vai vir substituição aí. Aí eu vejo aquecendo o Atuesta e o Navarro. Aí eu olhei e falei, resolver o jogo com Atuesta e Navarro, temos um problema. Então, temos um problema. Porque esses jogadores são ruins, não servem para jogar no Palmeiras. São limitados. Ou porque eles estão no estágio ainda de adaptação, de evolução. Pelo amor de Deus, esses caras chegaram no começo do ano. O Rony demorou mais de uma temporada para desabrochar no... E o Rony, no começo da passagem dele, perdia esse tipo de gol que o Lopes perdeu. Então, mas eu não estou falando que tem que execrar os caras, tirar os caras, colocar em barca, vai embora, não presta mais, porque assim, você fala do Rony, tinha a barca do Rony, do Zé Rafael, do Rafael Veiga, todos esses caras estavam numa barca aí, esses caras cresceram com o Abel. E demoraram Ninguém desacredita dos caras, ninguém desacredita dos caras. Mas você precisa ter opções quando os jogadores ainda estão se adaptando ou quando os jogadores não estão em boa fase, etc. Tem jogadores excelentes no Flamengo que estão do Palmeiras, que estão abaixo daquilo que já entregaram. Rafael Veiga, que não voltou o mesmo. Zé Rafael, por exemplo, está abaixo. Você citou o Danilo, que já foi, nem jogou ontem, mas que já foi melhor, já teve um melhor momento. Caras que já entregaram mais e que nesse momento não tem que deixar de serem titulares do time, mas não estão entregando o que já entregaram. Aí você olha para o banco e você fala, caramba. E o outro, hein? Mesmo assim, eu volto a insistir. Você deu o exemplo do Rony e eu acho perfeito, mas, cara, de novo, os caras estão desde o começo do ano. Já tiveram oportunidade, já vai. E ter reservas é uma coisa.
ter reservas. O Rony ia bem na seus- Libertadores, viu? O Rony ia bem na Libertadores. Até Rony- segura. O Rony era para ser o melhor jogador da Libertadores, foi o Marinho, mas muita gente acha que foi o Rony. Eu também acho que foi o Rony. acho que foi o viu? Rony. Eu também acho que aquela foi o Rony. Libertadores foi do Palmeiras, do Rony. Agora, ter reservas é uma coisa. Acho que o Palmeiras até tem. Ele está conseguindo levar a vida no campeonato. Agora, ter reservas para os seus principais jogadores, todos de uma vez, como aconteceu, é mais complicado. Outra coisa que é complicada, opção específica. Então, esse time ou joga sem o homem de referência, ou quando precisa do homem de referência, com todo o respeito, e aí quando a gente fala todo o respeito, lá vem chumbo. Lá vem, hein? Desses nomes todos, não tem um confiável. Um que você fale assim, banca o cara. É um clube que até sonhou com o Pedro, que não trouxesse o Pedro, mas também não trouxe a opção intermediária. Está todo mundo no mesmo pacote. É tudo para o futuro e tem um jogo de Libertadores semana que vem. Mas tudo tem ônus e bônus. Você ter uma política de contratações como essa, que mira mais médio e longo prazo, quando a coisa entra nos trilhos, acontece o que aconteceu, forma um time histórico. Como é o de ter Rafael Veiga, de ter Rony, Marcos Rocha, jogadores que voltou. Jogadores que no momento foram criticados, mas depois se estabeleceram. Eu acredito que isso vai acontecer também com Lopes, que é uma aposta muito interessante. Quando o Palmeiras contrata o Lopes, os torcedores, poxa, estamos contratando um cara legal, um cara que pode vestir essa 9, mas talvez não para agora. Vai precisar provavelmente de uma temporada para entender o que é o Palmeiras, entender o que é o estilo do Abel. Então tem esse lado, não dá para ganhar em todas as frentes. Se trouxesse um nome intermediário, e seria caro, um nome intermediário para essa posição no mercado. Trazido o Cano. O Cano, ninguém falou do Cano. Por que não trouxe o Cano? O Cano hoje resolvia isso aí. Então, mas Quantos anos tem o Cano? É isso aí, galera palestrina. Obrigado por assistir o vídeo e não esqueça de se inscrever no canal se ainda não for inscrito. E deixe seu like e ative o sininho de notificações para ficar por dentro de tudo que posto aqui no canal. Compartilhe o vídeo para que mais palmeirense venha conhecer o canal Verdão de Coração. E venha ficar por dentro de todas as informações do nosso Verdão. Avante palestra! Tamo junto! Valeu!